Já estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje. Olha, hoje é o Dia Internacional da Mulher, já falei disso no início do programa, e nós não poderíamos passar em branco e estamos trazendo aqui duas mulheres para falar sobre um tema relacionado às mulheres. Estou aqui com duas coordenadoras do Bate-Papo Feminista. É um evento que foi realizado no ano passado e que foi se repetindo e que agora me parece que se tornou frequente, né? Boa noite, Ana Luísa, Valéria Santana, sejam bem-vindas. Boa noite. Então, o Bate-Papo Feminista começou lá no ano passado como uma reunião de mulheres e ganhou expressão e acabou virando uma espécie de coletivo feminista. Como é que está funcionando esse bate-papo? Porque agora já tem uma agenda, né, reúne já pessoas de várias áreas para discutir temas femininos, enfim. Sábado agora tem mais um bate-papo. Exatamente. A origem do bate-papo, quem conhece melhor é a Ana Luísa, por isso Então, que ela Ana pode Luísa, explicar faça um melhor. histórico aí pra gente. Quando eu comecei a me descobrir dentro do feminismo, eu não sabia com quem conversar sobre. E aí, depois de um tempo, eu comecei a conhecer as meninas e tal. Eu falei, gente, e se a gente organizasse um negócio para juntar as meninas que têm interesse em falar sobre feminismo para conversar com alguém que tenha uma especialidade, que possa falar sobre isso, né? E tanto a nossa primeira convidada foi a Margarete do Prado, que ela é doutora e dentro da UFAC, professora da UFAC, ela dentro da UFAC tem um projeto de estudo de gênero e tudo mais. E a ideia inicial foi, não, vamos conversar sobre feminismo, vamos estudar, era mais um grupo, meio que um grupo de estudo, assim, né? Vamos estudar feminismo. E aí nós fizemos um evento no Facebook, aberto, e apareceu mais gente do que o esperado, e todo mundo se empolgou, e aí, quando terminou esse bate-papo, já ficou pronto o próximo, não foi? A palestrante do próximo já se apresentou. Gente, eu queria muito palestrar e participar. E aí o foi que indo. acontece sábado agora vai ser na biblioteca. É no auditório da Biblioteca da Floresta, das 16 às 18 horas, com a Mades de Porto. Qual o tema desse bate-papo? Então, Ou quais os temas, né? Porque sempre aparecem outros. o tema desse bate-papo seria o mito do instinto materno. A gente colocou esse nome um pouco para chamar a atenção, mas é mais sobre a predisposição materna. Sobre, será que toda mulher nasceu mesmo para ser mãe? Há uma cobrança muito forte da sociedade em relação às mulheres para terem filhos, para casar. E às vezes as mulheres se sentem até pressionadas, né? Passar de 30 e não casar é uma coisa... E essa cobrança, ela também se baseia nessa romantização que se faz da maternidade, né? Aí omite-se muito daquilo que a mulher tem que abdicar para poder ser mãe, para poder... o tanto que ela tem que deixar de lado a vida profissional, deixar de priorizar muitas outras coisas que poderiam projetar ela e ajudar a realizar sonhos para poder ser mãe, né? Isso porque a gente tem uma organização social que também isenta o homem de abrir mão dessas coisas para cuidar dessa responsabilidade que assumiu junto com a mulher. Mas na opinião de vocês, é de fato um mito ou em algumas mulheres existe de fato esse instinto materno? O instinto materno mesmo tem o lance da biologia e tal, tipo os animais têm instinto materno e o paterno, né? Mas nos seres humanos, eu pelo menos vejo mais como uma construção social. E a gente vai se permitir também fazer essa crítica, né? Até quando é que a gente pode reforçar essa ideia de que eu sou instintivamente mãe, eu sou instintivamente pai, e aí também sobre isso de que sou eu apenas que tem que ser a pessoa que vai ser afetuosa na situação, e o outro vai ser aquele que tem somente a visão prática, enfim. Eu preciso realmente me condicionar a um determinado comportamento? Eu quero aqui fazer uma provocação, porque vamos colocar da seguinte maneira. De um lado você tem o instinto e de um outro você tem a livre escolha. Eu acho que quando você sai de um extremo a outro é uma evolução, né? Você sair do instinto para uma escolha livre, racional, consciente, que no caso seria a opção ideal. Como é que vocês veem esse paralelo? É uma oportunidade que eu acho que essa racionalidade, a evolução da ciência, os estudos, a possibilidade que nós, ao termos acesso aos conhecimentos científicos, podemos também desenvolver, avançar para uma outra visão.
Porque quando você não se questiona, quando você simplesmente vai e reproduz aquele comportamento, aquela cobrança que já é feito do contexto social, você vai acreditar no instinto. Mas aí, a partir do momento que você tem acesso às leituras, em que eu, mulher, posso protagonizar minha própria história, e eu posso ir atrás e posso contestar, apesar de toda a pressão para que eu não faça isso, né? Porque também existe. E a partir desse momento é que a gente pode começar a falar sobre algo que é voluntário, algo que é consciente. E o seguinte, não se está negando o instinto ou a vontade de uma mulher ser mãe e exercer isso, é apenas uma questão de escolha, de fazer Exatamente. isso de livre e espontânea vontade. Né? A mulher quer ser mãe, seja mãe, mas a partir do momento que eu não quero ser mãe, eu também tenho Que também não, seja não ser respeitada mãe, nessa isso posição. a minha escolha seja respeitada. Que não acontece, né? Olha, isso é um assunto muito complexo, muito vasto, porque envolve, você falou, a construção social, a psicologia, as emoções, a percepção de cada um. Então, é bom para se debater, né? Eu imagino que uma reunião de mulheres com esse tema, a discussão não tem hora para acabar. Exatamente. E aí, assim, tanto que não se esgotou no primeiro, né? Tanto que um foi puxando o outro. Nós já passamos pela discussão da mulher, como a mulher é vista nos meios de comunicação, qual é esse discurso que as mídias, as várias mídias de hoje em dia têm em relação à mulher. Nós já fizemos a discussão a respeito de violência, né? E aí a gente tem não é simplesmente uma moda, a violência que ocorre contra a mulher, ela é algo permanente. Existe o feminicídio, as delegacias, elas não existem à toa, as políticas públicas que são reivindicadas e que ocorrem também, elas não existem à toa, né? Existe todo um contexto histórico em que a violência ela incide e reincide, né? Você citou aí uma questão, como a mídia trata as mulheres. Uma coisa óbvia é que quando uma mulher protagoniza determinado fato, isso é muito mais destacado na mídia do que quando um homem faz a mesma coisa. E nem o fato de ser destacado na mídia, é destacado mais a maneira como a mulher estava, por exemplo. Foram mortas 2 argentinas no Equador agora, que elas saíram para viajar, as 2, Maria e Mariana. E aí a notícia era 2 viajantes que estavam sozinhas foram mortas. Mas elas estavam acompanhadas. A Maria estava com a Mariana e a Mariana estava com a Maria. Como assim elas estavam sozinhas? Né? E essas coisas vão passando sutilmente e se não se fizer aquela leitura crítica, acaba que o senso comum absorve isso. Exatamente. E reage da mesma forma. Né? Exatamente. E aí a gente tem os comerciais de TV, a gente também falou sobre publicidade no nosso bate-papo, né? Falamos também da imagem, da fotografia, como é que essa publicidade com o uso da fotografia também reforça isso, os discursos, né? Essa fala insistente em dizer que se eu vou falar de utensílios domésticos, se eu vou falar de limpeza, eu vou falar apenas do lugar da mulher, da pessoa da mulher que faz isso. Lugar de mulher é onde? É onde ela quiser. Olha aí, tá vendo aí? Essa é a resposta padrão para as mulheres de bom gosto, para as mulheres evoluídas. Aliás, aqui eu quero reforçar a homenagem às mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Vai ter uma pincelada de reverência às mulheres também nesse bate-papo, não é? Na verdade, acho que todo bate-papo a ideia do bate-papo feminista é das mulheres para as mulheres. E nós, enquanto feministas, temos, acho que essa pincelada já, né, de reverência à mulher. Assim. Até mesmo porque, assim, nós tomamos a iniciativa para falarmos em nosso nome mesmo, né? É a nossa voz que ecoa as nossas questões. Né? A gente não quer, por exemplo, passar por mais uma vez aquela situação em que a gente precisa transferir para um homem que ele propague uma ideia que partiu de mim para que essa ideia valha. Sou eu que falo por mim mesma. As mulheres já têm essa capacidade, esse poder de articulação, por exemplo, esse evento ser reproduzido na mídia por mulheres, que sejam jornalistas, que tenham poder de voz, enfim, que vocês protagonizem esse movimento. Sim, é necessário também que a gente desconstrua que somente o homem é capaz ou já foi capaz, né? Eu acho que até um pouco de falar de capacidade também é um discurso que a gente precisa conversar, porque não é que a mulher nunca foi capaz,
nunca houve espaço. Nunca houve espaço. Nunca Ela também nunca não tinha o mesmo acesso. nunca né? se viu, nunca se deu voz à mulher, né? Como o espaço público sempre foi o lugar do homem e o espaço privado, doméstico mais pra o da mulher, né? E cada vez que ela tentava acessar o espaço público, e ainda é assim, existe um ato de violência que leva ela de volta para lá, como se fosse uma onda, né? Ela tenta se aproximar da praia, mas aí sempre tem alguma outra força que faz ela recuar. E, enfim, a gente continua nesse diálogo e nessas lutas, e são as nossas lutas que, apesar das baixas, né, apesar de nós perdermos muitas vidas, a gente tem que continuar. Como é que vocês avaliam o custo pessoal, o sacrifício de encarnar essa posição que, de certo modo, atrai para si muitas críticas, né, muita contestação? Como é que é para vocês? É doloroso às vezes, né? Isso. A gente, é muito tapa que a gente recebe, não é? No último bate-papo, nós nos reunimos lá no Cacimbão, foi mediado pela psicóloga Carolina Sátiro, e aí a gente estava falando a respeito do Enem. falamos a respeito da redação do Enem, mas também como um mote, né, para a gente falar por que quando se fala em mulher causa tanto Frisson. abala tanto, né? Por que foi tão difícil para algumas pessoas e para outras foi tão fácil? O que motiva alguém a ir para as redes sociais para colocar um vídeo e dizendo que se danem as feministas e tudo mais? Porque a questão não foram não teve aquela questão, a abordagem desse tema no Enem porque a feminista insistiu. Mas existiu a abordagem desse tema porque a violência está cada vez mais... E os dados comprovam isso, Está né? extrapolando assim, o limite do convívio social, né? Está impedindo as pessoas de acessarem os espaços, enfim. Mas assim, é necessário que a gente também saiba que uma voz não pode se perder, e aí a gente sofre na pele. Se você, por exemplo, diz que você não gostou de determinada coisa, a gente recebe ataques nas nossas redes sociais. E aí, Mensagens inbox. sim, e é interessante que quando se vai contestar o discurso de uma feminista ou a defesa do direito da mulher, quando a gente defende e alguém vem contestar, ataca o nosso corpo, né? Ofende a nossa intimidade. Tem gente que vai lá e duvida da tua compreensão sobre a tua sexualidade. Tem gente que apela para palavrões, para palavras de baixo calão. Tem gente que duvida da tua capacidade intelectual e aí por aí sempre vai vai. ser julgado em todos os Deixa eu fazer lugares, aqui uma né? outra Isso é só um provocação. princípio. Determinados ataques, eles se dão num nível tão baixo, tão rasteiro, que eu pelo menos me recuso a responder ou a defender, porque é de uma coisa tão baixa. Como é que é para vocês isso? Às vezes a gente ignora, né? Mas às vezes... é. Mas aí quando vem muitos ataques seguidos, a gente fica mal, sabe? Teve um caso que a gente... Começamos a receber vários ataques, não foi, Val? E aí a gente sabia... Não, eu tenho certeza que eu tô tranquila, eu fiz o que eu achei que fosse o correto, mas começa a receber vários ataques, tu começa a ficar mal. Tu vai definhando assim, tu fica, meu Deus, mas por que eu inventei de dizer que eu era feminista? Por que eu entrei nisso? E a gente acaba se sentindo culpada. E a gente sabe que estava defendendo um direito, que está do lado correto, né, da coisa, mas aí pela reação e por ainda existir gente que reforça muito, que defende o outro lado, né, aquele que ataca a gente, que a gente começa a se perguntar, mas por quê? Por que eu não tenho direito de duvidar? Por que eu não tenho direito de contestar, de reivindicar que a minha voz também valha?